E o Supremo Tribunal Federal está preparando a transição de Luiz Barroso para Edson Fachin na presidência da Corte. Para quando que está prevista a posse de Fachin e o que deve mudar no Supremo? Pois é, Renata. A posse do ministro Edson Fachin está prevista justamente ali no final, na expectativa ali de finalização do julgamento de Bolsonaro, no dia 29 de setembro. Edson Fachin foi eleito simbolicamente, isso porque no Supremo há uma tradição de revezamento, de rodízio, que assume a cadeira de presidente o mais antigo. Então, depois de Barroso, é Edson Fachin que deve ficar até 2027. E aí, Renata, Edson Fachin assume a presidência, mas quem assume a vice-presidência do Supremo Tribunal Federal é o ministro Alexandre de Moraes, que depois, em 2027, pela tradição, é ele que assume a presidência do Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Edson Fachin, ele já assume a presidência do STF em meio ao que a gente tem vivido, a essa pressão que o Supremo Tribunal tem vivido, uma pressão política externa do governo norte-americano, uma pressão interna também em relação à questão do Congresso Nacional aqui, até a política, ou seja, a política local e política externa. Além disso, outro desafio de Edson Fachin é também conseguir dialogar com os outros poderes. E aí vale lembrar que Edson Fachin tem um perfil técnico. Ele se concentra mais nessa questão de ali seguir a Constituição Federal. É um perfil mais discreto, de não conversar muito, não dar muitas declarações, mas é desafiador ao mesmo tempo. Esse momento vai ser desafiador para ele justamente por isso, porque pelo momento que a gente está vivendo, que o próprio Supremo Tribunal está vivendo, é um momento desafiador, que vai ter momentos que vai ser preciso se posicionar. Mas o que se fala é que Edson Fachin tem um perfil completamente discreto. E por isso esse desafio, porque quem assumir neste momento terá que se posicionar, terá que fazer o Supremo Tribunal se posicionar e ser respeitado como um dos poderes da soberania do país. Vale lembrar também que o ministro Luiz Roberto Barroso, ele é um perfil que nesse mandato, nessa gestão, ele fez questão de se posicionar em defesa da democracia, inclusive quando o governo norte-americano tomou essa atitude do tarifaço contra o Brasil, alegando a questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro era uma vítima, que Bolsonaro era um perseguido político. Barroso fez questão de se posicionar, reforçando a soberania do país. No seu mandato, na sua gestão, também vale lembrar alguns projetos polêmicos, na verdade, ações. Eu falo projetos porque tiveram também situações que foram aprovadas no Congresso e acabaram no Supremo Tribunal Federal, e o STF teve que tomar uma posição, de acordo com a Constituição. Mas uma ação que chama a atenção vale lembrar, que foi a descriminalização do uso da maconha, já que advogados, o mundo jurídico cobrava uma posição em relação à questão do Código Penal, que estabelecia
essa questão, essa diferença, citava a diferença entre usuário e traficante, mas ainda não tinha ali tecnicamente como dizer quem era o usuário do entorpecente e quem era o traficante. Então houve essa descriminalização do uso da maconha na decisão do Supremo Tribunal Federal, isso já na gestão de Barroso, e outros projetos também, como o meio ambiente. Mas o que a gente pode ressaltar, que o mais desafiador é justamente esse momento, Renata. E aí Edson Fachin vai pegar parte desse momento, que é como a gente até falou anteriormente, o julgamento, a conclusão do julgamento de Bolsonaro. Se ninguém pedir vista, que é aquele prazo maior, suspender o julgamento para ter um prazo maior para poder avaliar ou não, se ninguém pedir vista, a expectativa é que em outubro já se tenha aí uma conclusão do julgamento de Bolsonaro. Então, Edson Fachin já vai pegar isso também, continua pegando essa situação, esse cenário que nós, infelizmente, estamos vivendo em relação a essa questão das sobretaxas, né, americanas sobre os produtos brasileiros. Outra questão também que vai ser um desafio para a gestão de Edson Fachin são as questões relacionadas ao meio ambiente, Renata, que ainda está em discussão. Nós temos também a questão do que foi aprovado no Congresso, antes do Congresso entrar de recesso parlamentar, em relação à legislação do meio ambiente, que há críticas de ativistas e entidades, críticas do próprio governo, o presidente Lula, que vetou vários itens da legislação do meio ambiente. Então, principalmente a que altera a legislação em relação à questão da Mata Atlântica. Então, há esse desafio, porque aí, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal terá que entrar no circuito, né? E essa é a grande crítica, Renata, vale lembrar, do Congresso, que reclama quando as ações elas são provocadas no Supremo Tribunal Federal, justamente porque o Supremo Tribunal Federal tem que fazer um olhar, tem que avaliar ali de acordo com a Constituição. Então, há uma crítica, são várias críticas em relação ao Congresso de parlamentares, principalmente de parlamentares que defendem uma lei ou outra. Então, isso também é um desafio e ainda há esse desafio ainda em relação à questão dessa expectativa, dessa discussão que o Congresso, principalmente a oposição, apoiadores de Bolsonaro, tem colocado para a questão da pauta de votação, uma expectativa da PEC da anistia, que mesmo que esteja escanteada, a oposição ainda trabalha para poder conseguir, e principalmente agora o foro privilegiado, que, de acordo com esse texto que está no Congresso, nas mãos da oposição, seria, na verdade, um texto que vai contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz que mesmo a pessoa saindo do mandato ou perdendo o mandato, ela continua sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Renata. Tá certo, Mara. Obrigada por todas as informações. Uma ótima tarde para você e bom trabalho aí.